Agora deu certo. Bate aqui. Tá me vendo? Ah! Então, gente, boa noite a todos, né? Que bom que deu tudo certo aí. Isso tudo é um aprendizado para a gente também. Então, assim, eu queria falar com vocês um pouquinho como é que surgiu essa ideia da gente falar sobre orientação educacional e esse convite para a Bia, que, Bia, agradeço de um montão essa nossa parceria. Primeiro, assim, somos amigas há muitos anos, né? Não Muitos precisa anos. dizer que são 40 anos. Só. E somos, né, orientadoras educacionais, né? E cada um com a sua experiência, cada um com a sua bagagem. A minha vivência sempre foi a minha experiência na rede particular, em escolas particulares, em grandes Aham. escolas, em escolas assim, né? Que me deram muito aprendizado, porque tudo, quando a gente passa de um aprendizado gigantesco. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo esse momento, né? Falar de palavras assim, ser desafiado, né, em relação a isso tudo a gente tem escutado bastante. E o Sim. intuito desse encontro, né, Bia, é para a gente falar um pouquinho sobre o papel do orientador nesse momento, né? Então, assim, eu com a minha experiência, você com a sua experiência. Aí Uhum. eu queria falar que você falasse um pouquinho de você, porque alguns conhecem, outros não. Então, eu sou da rede particular, no momento, trabalho numa escola maravilhosa e que vou passar um pouquinho para vocês, né, nesse momento que a gente está vivenciando, e a Bia também. Né, Bia? Então, eu sou a Bia Loura, tá? Tem a Bia Morena, eu sou a Bia Loura. Eu sou orientadora educacional, também sou psicopedagoga clínica, também tenho pós-graduação em orientação familiar e em orientação sexual. E eu estou há 12 anos na Secretaria de Educação, né? Os 15 anos anteriores, mais ou menos, eu trabalhei na iniciativa privada, trabalhei em escolas grandes, trabalhei com ensino médio, a EJA, trabalhei com todas as idades, e atualmente eu estou trabalhando no Jardim de Infância, da Secretaria de Educação, sou orientadora educacional no Jardim de Infância aqui no Plano Piloto. Eu acho que esse momento é um momento. Primeiro que o orientador ele já tem na prática dele de saber lidar com conflitos, ser o mediador em todos os sentidos, tanto entre os pares, né, com os professores, quanto com hierarquicamente com direção e com os alunos, com a comunidade e com os pais, né? Eu acho que como a gente já faz esse trabalho, eu acho que nesse momento de pandemia, que as pessoas normalmente, na maioria, não estão no seu melhor momento, né? As pessoas estão com Exato. dificuldade de lidar com as emoções, de lidar com as perdas, efetivamente até de pessoas que morreram, né? Wanda, sua linda, não te abandonei, ela foi minha chefe. Então agora é hora de matar a saudade. Vamos lá! E Dilane Rosa também trabalhou comigo mais de 20 anos atrás. Pois é, eu sou apaixonada, assim como você, né, Bia, pela orientação educacional. Eu fiquei 5 anos de licença para acompanhar cônjuge, então fiquei fora da secretaria e fiquei 3 anos na regional do ensino trabalhando com avaliação. Foi um desespero, porque eu amo realmente a área de educação, mas atuando dentro de escola, né? O movimento da escola ele me deixa muito feliz. E então, assim, só para concluir, eu acho que realmente esse trabalho de lidar com conflitos, ser um mediador, trabalhar muito com empatia, trabalhar realmente ajudando nesse momento, eu acho que é imprescindível realmente o trabalho do orientador educacional, né? E Pois aí, é. mesmo a gente fazendo virtualmente, eu acho que a gente continua tendo um papel muito importante dentro da escola. É. E aí a gente tem alguém falando questão de travar, pode ser a internet, gente, porque assim, para mim está fluindo e para a Bia também está fluindo. Então, vamos lá, né, em relação a isso. Quando a gente fala do orientador educacional, ele abrange a questão assim do conhecer esse profissional na escola, né? Então, muitas vezes a gente percebe que isso tudo depende de cada escola. O que nós vamos colocar aqui não é uma cartilha, não é
assim, é uma troca de vivências e o que nós estamos passando nesse momento. E cada escola com a sua realidade, né? E com as suas ferramentas em relação a isso. Isso é muito Sim. importante colocar. Aham. Né? Então, assim, o papel do orientador educacional é o acolher, é o mediar, é o resolver, é sempre em conjunto com parceria com os professores. Então, assim, o responsável ele precisa entender esse papel do orientador educacional e muitas vezes a gente percebe que quem é o orientador educacional? O que o orientador educacional faz, né? E agora, nesse momento de pandemia, a palavra que a gente mais escuta é a questão de reinventar, né? Se adaptar. Então, a gente está nesse processo. E vem, mais do que nunca, a importância de a parceria com todos, né? Dentro da sua escola, dentro da sua gestão. Então, a gente tem o gestor, que ele precisa, né, direcionar o nosso trabalho como um todo, coordenação, direção, equipe de professores nesse processo, mas os responsáveis precisam entender quem é esse professor, e esse orientador, né, no caso. E aí o orientador educacional, ele vem justamente para fazer essa ponte, essa ligação, mesmo virtual. E aí, quando eu falo do virtual, né, a gente fala de mediar muitas vezes nesse sentido, a gente se depara com o que nós temos. Eu dentro da minha realidade e você dentro da sua realidade, né? Quando eu coloquei a questão do mediar e do orientador, aí a gente envolve uma equipe muito grande e vamos colocar aqui nesse primeiro ponto a equipe de TI, né? A equipe de TI, ela veio aí para dar um suporte para a gente, e aí eu vou falar novamente dentro da minha realidade, em relação a esse suporte, né? Nós tivemos o tutorial de ferramentas, né? Que aí vem a questão da plataforma, qual plataforma você utiliza. Você precisa, como orientador, né? A comunicação, então essa comunicação também, ela é extremamente importante com o seu responsável, com o responsável, na verdade, do aluno, e manter esse contato. Como é que é manter esse contato em relação a isso? Mas você precisa aparecer. E como é que o orientador aparece no momento virtual? Porque quando a gente está na escola, a gente deixa de ser meio bombeiro, né? Então a gente está ali mediando, tendo uma relação com o professor, no sentido de pegar e conversar e saber quais são os detalhes, quais são as dificuldades, né, do seu aluno, né? O professor passa para você essas observações, você entra em sala, você tem um contato, e porque o orientador é isso, ele é abraçar, ele é ter esse contato diário. E agora? Como é que faz nesse momento, né, em relação a estar o virtual? E aí, eu vou falar um pouquinho, né, dos nossos projetos, né, do que tem sido desenvolvido, e que de repente pode auxiliar você que está aí do outro lado em relação a isso. Por isso que eu volto assim, a equipe de TI com tutorial para ajudar, um grande suporte em relação a isso, né? E vem os projetos, né? Porque no primeiro ponto, em relação aos projetos, a gente imagina que foi um mês que a gente imaginava que seria só um mês. Então foi tudo muito rápido. Então os professores foram, né, construindo essa ferramenta da aula ser online, e aí, consequentemente, vieram também as dificuldades, né? Quanto à minha escola, nós tivemos algo muito bacana, que o orientador, semanalmente, ele faz vídeos, ele dá dicas, tudo referente a dicas de estudo, né? Aquilo que muitas vezes que é o nosso trabalho, e que isso às vezes é misturado um pouco, né? Você vira meio disciplinador, e muitas vezes o papel do orientador é meio... Ele precisa, né, ser disciplinador e precisa ser orientador, e isso se perde. Mas nesse momento de pandemia, você tem mais tempo em relação a isso, né? Porque a parte disciplinar, que toma muito tempo no nosso dia, ela caiu. Claro que a gente tem que precisa mesmo ajustar certas coisas, alguma gracinha, meio na aula e tudo, mas assim, os nossos projetos, né, eu como orientadora, isso sim pode começar a ser
né, a gente pode atuar. É claro que no dia a dia a gente tem isso. Mas, assim, semanalmente é mostrar a cara. Então, no caso, a gente tem uma ferramenta que semanalmente é lançado a parte da orientação educacional. Então, a gente trabalha valores, a gente trabalha paralelo aos valores, né? As dicas de estudo. Então, o aluno, ele visualiza. Por quê? Porque ele tem a ferramenta da rede particular, ele tem essa ferramenta. Um pouquinho de você, Bia. Nesse momento, o que você está podendo ter? A gente vai ter um bate-papo. Eu posso fazer só uma observação? Eu tenho parceiros maravilhosos aqui, gente, não posso deixar de falar. Né? A gente tem aí a Papelaria J, eles dão todo um amparo, assim, leva até a sua casa, qualquer produto escolar que você precise, entre em contato com uma equipe muito bacana, a gente está fazendo uma parceria, tem uns áudios aí na rádio também, com a Papelaria J, que são fenomenais, viu? Podem contar com eles, eles estão aqui no nosso Instagram. E a Elizabeth Tudo Pode, com as suas histórias maravilhosas, que a Elizabeth é uma bibliotecária que conta altas histórias lindas, maravilhosas, que vocês possam acompanhar. Tem aí as histórias, muito legal, muito bacana. Fora a apresentação dela, que quando isso tudo acabar, tem um teatro aí muito bacana. Então, conta, Bia, fala um pouquinho aí nessa questão dessa vivência aí nesse momento. Na verdade, assim, até porque eu tenho a experiência tanto do público quanto do privado, né? São realidades completamente diferentes, né? Primeiro, depende da faixa etária, você vira também um disciplinador, dependendo da idade. Por exemplo, eu trabalhei numa parte que eram meninos de aceleração, adolescentes, né, que estavam tipo em reintegração social, então aí você também entra um pouco no disciplinador. Agora, como eu estou na educação infantil, é um pouco diferente e tem muita diferença, porque o que acontece? Na escola pública, por exemplo, no caso da minha escola, a gente só tem, além dos professores, o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, o diretor, vice-diretor e o secretário escolar e a orientadora. Então, é muito pouca gente para cuidar de tudo. Então, na verdade, assim, tipo, às vezes a gente vai numa escola grande e ninguém sabe quem é o orientador, né? Se não teve nenhum problema, se não teve nenhuma coisa. Lá na minha escola, tipo assim, todo mundo tem que saber quem é o orientador, porque a pessoa é tudo ao mesmo tempo, né? Tenta ajudar em tudo. Mas o que eu queria dizer? Por exemplo, eu já trabalhei em São Sebastião. Em São Sebastião, e muitas vezes, a realidade da comunidade, sendo muito vulnerável, eles têm uma limitação que, às vezes, a gente é até assistente social. Quer dizer, também não é além de orientador, né? Então, assim, por quê? Porque nós, como orientadores, nós somos mais tocados. A gente não vai conseguir ver uma situação e não ajudar. Eu tive uma aluna, né, assim, um exemplo rápido. Eu tive uma aluna em São Sebastião que o pai, um senhor bem velhinho, não tinha mãe e tal. A menina com 5 anos, o tempo todo com piolho. Não seja por isso. Eu fui na farmácia, comprei aquele remédio de piolho e eu que todo dia ele arrumava o cabelo da menina. É meu papel de orientador? Não. Mas eu me sinto um papel como cidadã, né? Sim. Então, eu fazia isso. Enfim, o que eu vejo nesse sentido? Tem uma diferença grande, né? Tanto da escola pública quanto da privada. O que acontece? Esse ano, como eu fui para o Jardim de Infância, eu quis fazer alguns trabalhos preventivos. Isso a gente, na Secretaria de Educação, a gente tem, eu até deixei aqui para eu mostrar, né? A gente tem uma orientação pedagógica de orientador educacional. É um livrinho. Excelente. Não, então, e é um livro excelente que fala realmente do papel do orientador. Isso. Só que dentro da secretaria, a gente tem uma liberdade um pouco maior, né? O que acontece? Tudo que eu quiser propor e realmente for fantástico, os diretores abraçam a causa e ajudam muito a gente, né? Maravilhoso, né? Eu não tive nenhum problema nunca, em nenhuma direção que ficou me travando ou me barrando, graças a Deus, né? Então, assim, na particular, às vezes a gente começa a aceitar uma ordem da direção. E às vezes a gente nem concorda tanto, a gente fala, poxa, eu conseguiria fazer mais. Mas como a gente tem uma clientela também um pouco diferente, às vezes a gente é podado, não por maldade, não acho,
mas por um ambiente social, por uma necessidade, né, realmente da comunidade que a gente atende. Então, o que que Sim, acontece? Esse ano, como eu estava no jardim de infância, qual foi a minha ideia? Vou fazer um trabalho preventivo. Então, eu pedi para a direção que eu entrasse toda semana nas salas de aula e fizesse uma aula de meia hora. E cada semana eu fui vendo. Então, assim, eu conheço os alunos todos pelo nome, eu sento no chão, eu não sento na cadeira. Então, o menino pendura em mim mesmo, o menino pega no meu cabelo, o menino pega no meu brinco, tira sua unha, tudo que vocês puderem imaginar. Tanto é que eu brinco que piolho e conjuntivite eu sempre pego, porque os meninos se penduram em mim. E aí eu comecei a tem que fazer. ser, né? O orientador é isso, né? Vamos ver como é que vai ser com o Covid para Se voltar. entrega. E aí eu comecei a fazer um trabalho. Ó, a Ana Paula perguntou qual é o nome do livro. Chama Orientação Pedagógica da Orientação Educacional. Isso aqui, esse livrinho é da Secretaria de Educação. Mas assim, a gente chama OP da OE, né? A abreviação. Mas voltando ao assunto, com relação. E aí eu comecei a fazer esse trabalho preventivo nas salas de aula. Inclusive, quando a gente parou, teve o recesso, né? Que foi numa quinta-feira, a gente não sabia. Por coincidência, eu trabalhei na semana, como a gente começou a falar sobre Covid, na semana eu entrei de jaleco. Aí eu adoro fantasiar, né? Depois eu vou divulgar até o site que eu botei na internet. Então, eu entrei de jaleco, de oclão colorido, e falei que eu era médica, que eu era cientista, que eu ia fazer, ajudar eles a fazerem, a serem os fiscais da saúde dentro da casa deles. Para ver quem lavava a mão, para ver quem que escovava o dente, enfim, de todas as formas. E eu levei shampoo para a sala de aula, eu levei tudo e fiz toda a atividade com os meninos. Nem sabia que ia parar, né? Então, uma Sim. outra coisa que eu fazia com relação a isso, os trabalhos semanais, né? Eu, no final da aula, eu pregava na agenda, as professoras pregavam para mim, um bilhetinho escrito. Hoje a orientadora educacional BIM entrou em sala e trabalhou tal coisa. Até para estimular em casa o pai a perguntar. Aí uma outra coisa, o que que eu acho? Educação infantil é preventivo. Acontece pepino? Acontece porque todo mundo está no mundo, né? Mas quanto mais a gente conseguir fazer um trabalho preventivo, lá na frente, menos a gente vai ter que apagar incêndio, menos a gente vai ter que ter Sim. atitudes até mais drásticas, às vezes de denúncia, alguma coisa assim, né? E aí eu falei, só trabalhar com os alunos não adianta. Então eu também montei uma escola de pais. Então eu comecei toda primeira quarta-feira do mês a fazer uma roda de conversa com os pais, né? Falei sobre rotina, falei sobre limite, falei sobre vários assuntos assim que eu acho que são pertinentes, principalmente nessa idade, que se a gente não tem isso lá no início fica muito difícil. E aí, quando a gente entrou na pandemia, eu sou uma pessoa que gosta de falar pouco, né, Bi? Igual você. E não Quase a tem gente não problema de fala. passar vergonha ou não. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a fazer as gravações, a direção falou, poxa, que tal a gente fazer umas gravações, algum vídeo, fazer qualquer coisa, porque educação infantil é vínculo. Então, mais do que eu ter conteúdo, eu tenho que ter vínculo. E, por exemplo, as crianças que levaram, às vezes, um mês para conseguir terminar o choro da adaptação, teve o Covid. Se eles não lembrarem de mim, imagina quando voltar. Vai ser o Sim. caos. Ó, gente, eu não sei se o Bia linda é pra mim, mas tô aceitando, tá? Tem que ser para as Ó, duas. perguntaram aqui com relação se os pais compareceram à escola de pais. Como eu sou uma pessoa que o tempo todo tô lá, como eu já entrava em sala, botava os bilhetinhos, de estar fazendo realmente uma continuação de um trabalho Você com os criou essa alunos, conexão, né? os pais tiveram muito interesse. Então, assim, mais da metade dos pais estiveram presentes na reunião. Não tinha onde sentar, Sim. né? Então, assim, para mim, no dia, eu brinquei com a diretora, que eu comprei, né? Porque aí, assim, a secretaria tem essas coisas, né? É com nossa verba. Então, assim, a gente comprou chá, a gente mandou fazer chá, café e compramos uns biscoitinhos. Aí eu botei um monte de cesta, eu falei, gente, eu sou realmente uma pessoa muito otimista. Eu tô achando que eu vou bombar, né? E graças a Deus deu certo, não tinha cadeira para Que bom. sentar.
Assim, todas as cadeiras da escola inteira foram ocupadas, né? Então, assim, foi muito bom, eu acho que é um retorno muito bom. E aí, o que eu fiz agora no momento de pandemia? Quando a Esse é o ponto. Vamos lá. Quando a direção começou a falar, não, vamos fazer, vamos, questão de acolhimento dos alunos, continuar essa relação afetiva com eles, epa, peraí que eu faço. Só que um pouco diferente da escola particular, eu vejo porque a minha filha também está online, meu filho está online, a gente tem uma realidade diferente. Então, o que acontece? Aí a minha diretora está escrevendo, a reunião é sempre um sucesso, os pais participam mesmo. E a gente não para de falar. Na Secretaria de Educação, primeiro começou como recesso, depois o que a gente vai fazer, uma parte administrativa ficou com teletrabalho, e na verdade a gente ainda não está com o teletrabalho, não está formalizado isso. Sim. O que eles fizeram? Eles fizeram na televisão, tem 1 hora por dia de aula, por exemplo, educação infantil de 8 às 9 por dia, e aí tem essa aula, e aí eles colocam lá as aulas online. Só que, assim, a gente entende toda a realidade diferente. Eu vou divulgar meu canal no YouTube. A gente entende que é diferente a realidade. Eu tenho crianças lá que só tem televisão. E tenho crianças que têm uma internet show. Então, a gente vai ter que também adaptar essa realidade. Aí eu falei, eu começo a fazer os vídeos. Então, a gente dividiu, cada pessoa faz um vídeo. Inclusive, o secretário escolar entrou, a diretora, a vice-diretora, todo mundo faz vídeo para os alunos. E aí, a gente diversifica. Eu já fiz vídeo dançando boneca de lata para os meninos. Eu já fiz vídeo fazendo comida que não leva fogão, micro-ondas, porque os meninos de 5 anos podem fazer sozinhos. Eu já fiz vídeo vestida de coroa de princesa para falar de ansiedade. Eu já fiz vídeos diversificados. Aí, além disso, eu tenho feito muitos vídeos para os pais também. Então, por exemplo, esse mês, que é mês de maio laranja, eu fiz o vídeo para a criança, direcionado para eles, do autocuidado. Aí é tudo dentro da realidade deles, né? O autocuidado, o aprender a falar stop, pare, a me respeite e tal, a contar para um adulto. E, Wanda, eu love you! Me leva que eu faço uma palestra para os pais. E aí, eu acho que isso, assim, ficou tão maravilhoso com relação aos pais. Os pais gostaram tanto, os professores fazem vídeo. Gente, eu tenho um professor que mora numa chácara, ele fez vídeo até com a vaca. Imagina, os meninos amaram. Olha para isso. Essa semana, fiz um vídeo. Porque a cachorra do meu irmão adotou filhotinhos de outra raça. E aí eu fiz um vídeo para os meninos, dela amamentando. Gente, até isso, assim, tipo, tudo que vai vindo na minha cabeça, eu vou jogando, né? Porque tudo que é diferente. Porque é um incentivo, né? Então, na verdade, ninguém não teve um planejamento, não teve reunião para isso, mas você pensou, o que eu posso fazer nesse momento de pandemia para continuar essa comunicação com os meus alunos, com os responsáveis, e assim você criou essa ferramenta. Uma pergunta, como foi essa ferramenta? Através da onde? Então, a ferramenta chama-se Bia, que não é boa na internet, que para gravar os vídeos, acabou que perdi todas as fotos do meu celular, mas enfim, por isso que eu, inclusive, comecei o YouTube, porque eu não estava conseguindo só manter no meu celular, eu estava perdendo os vídeos, então por isso que eu botei. O canal chama Um Pouco de Ana Bia, o meu canal. E aí tem vídeos lá, inclusive eu também dou aula no Ministério Infantil, também para criança pequena, então eu também faço vídeo nesse sentido. Mas como é que os responsáveis souberam desse canal? Como é que foi esse envio? Então, aí a direção fez um canal de transmissão pelo WhatsApp, e aí botou todos os pais, tudo que a gente tinha inscrito, todos os pais, todos os telefones que estavam na secretaria, né? No registro da criança, ela adicionou no celular dela e aí fez um canal de transmissão para todos esses pais. Então, na verdade, os pais recebem através disso e recebem os nossos vídeos. E a gente também tem uma página no Instagram que é do Jardim de Infância 102 Sul, que aí a gente também vai botando lá. Não tem todos os vídeos que a gente manda para os pais, porque alguns professores preferiram não colocar, né?
Então, ok também, a gente tem que respeitar, é a decisão de cada um. Mas agora, realmente, a secretaria mandou um monte de documento, né, nesses últimos 15 dias, e inclusive para a gente se posicionar, fez live, fez tudo, para ver como que a gente entende esse retorno. Como que vão ser os Sei. cuidados? Que, por exemplo, como é que você retorna com uma educação infantil que tem que ter distância? A sala da escola que eu trabalho, ela é tão pequenininha que quando eu sento com os alunos em roda no chão, a gente tem que botar as mesas amontoadas no canto da parede. É aquilo do desafio de cada segmento, né? Que muitas vezes os orientadores estão enfrentando, independente, mas assim, essa comunicação, né, em relação ao segmento, ela faz a diferença também. E os segmentos do séries finais, ensino médio, né, eles já têm uma certa autonomia. E já os pequenos, eles dependem também do responsável, né? Então, essa comunicação, então, por exemplo, esses seus vídeos, né, super interativos, super animados, isso faz com que o quê? Do segmento que os pequenininhos, eles fiquem, né, ligados em relação a isso. Realmente faz uma diferença. E dependeu só, única e exclusivamente de você e, claro, de uma equipe por trás disso que aceitou essa sua ideia, né? Que isso é muito bacana. Eu imagino para a rede pública ela tem certos, né, certas reticências, enfim. São observações que a Então, gente não na está aqui para verdade, sim. entrar. Desculpa, Bia, só um minuto. Eu Não, acho imagina. que, particularmente, assim, para a rede pública, eu vejo assim, a minha direção, a chefe das orientadoras do plano piloto, essas pessoas estão muito satisfeitas, porque, assim, na verdade, é voluntariado, não, eu não sou E obrigada a fazer precisa isso. ser compartilhado, por isso que é esse momento muito bacana de cada um Inclusive, eu colocar botei suas, né, suas experiências. E, inclusive, eu botei todos os meus vídeos em todos os meus grupos de orientador e falei, gente, copia e faz melhor. Eu não tenho esse mimimi que, eu fiz, ninguém pode fazer. Não, vai e corre na frente de mim, entendeu? Porque às vezes a Sim, gente tem uma ideia e o outro tem uma ideia mais brilhante ainda. E eu acho que isso que é o enriquecedor. É isso para a gente animar. Então, assim, resumindo, a gente não tem uma plataforma ainda estabelecida. É, certo. a gente tem usado os recursos próprios, né? Tanto é que essa conta de transmissão é do celular da própria diretora. E, falou, estou percebendo a saúde emocional dos professores fragilizada. Rosane, deixa eu falar uma coisa. Não são só os professores. Se a gente olhar para o lado, tá o caos. O que, que acontece? Eu acredito que a humanidade, de uma forma geral, ainda está muito adoecida, né? E aí, no momento de pandemia, na verdade, só botou uma lente de aumento, tirou a cortina e falou: epa, esse sou eu, né? E aí, o que, que eu acho? Quando a gente, por exemplo, no caso, eu consegui fazer com que isso seja um recurso para manter minha sanidade mental, né? Quem me Sim. conhece sabe que para me derrubar o negócio é difícil, mas poderia ser um momento que eu tivesse alguma coisa que me deixasse mal. O que, que eu fiz? Uma coisa que eu fiz na minha igreja, que aí eu fiz com as crianças da escola, eu fiz um projeto, né, que foi uma ideia da igreja e que aí eu fui levando para outras coisas, que chama Conectando Corações. Então, começou a pandemia, eu fiz um monte, tem até no meu canal isso, eu fiz um monte de potinho, eu adoro cozinhar. Então, eu não ia engordar sozinha, eu dei pra galera, né? Fiz potinho de bolinho, fiz potinho de palha italiana e comecei a distribuir. Comecei a distribuir no meu prédio, para o pessoal da limpeza, para o porteiro, para os seguranças. Comecei a distribuir para os vizinhos, que eu não conhecia, eu tinha pouco tempo que tinha mudado para cá. E aí fui expandindo. Tipo Esse uma foi corrente do bem, né? Que a uma gente fala corrente do muito, bem, né? exatamente. E tanto é que aí a gente fez isso com o nosso grupo de professores. Então, assim, os diretores, todo mundo, a gente fez um sorteio. E aí, até terminar a pandemia, tem uma pessoa que tem que cuidar de mim e eu tenho uma pessoa para cuidar. Olha as Então, assim, ideias. pode ser com uma mensagem, pode ser. E aí, eu joguei esse desafio para os alunos, fiz um vídeo para os alunos e falei, gente, vocês podem fazer um desenho, deixar na casa do vizinho, né? Porque eles ainda não sabem escrever. Pode pedir para o Sim. papai escrever uma carta, pode pedir ajuda para a mamãe para fazer uma receita. E cada um vai descobrir como que a gente consegue se conectar com o outro. É, Porque nesse momento que a gente não pode se conectar pessoalmente, é através desses gestos, né? É isso. É.
Não, e aí, né, aproveitando o gancho, falando de conexão, né, quando a gente fala do orientador educacional, e aí partindo aqui para da rede particular, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? Porque no nosso dia a dia a gente está ali, né, no contato, como eu tinha colocado no início. E agora, qual é a ferramenta? Então, assim, dentro dessa fragilidade toda, e a gente não vai entrar em questão muito dessa fragilidade, porque tem profissionais para isso, né, e tem falado muito em relação à saúde mental e todo esse processo, mas falando da parte do orientador educacional, né, especificamente. Essas ferramentas em relação a isso, por exemplo. Só voltando à questão da saúde mental, eu queria falar muito assim, dos parceiros que a gente tem, que são os profissionais, que a gente precisa buscar ajuda, que são os psicólogos, mais do que nunca nesse momento, né? Quando você tem a oportunidade de encaminhar alguém para um psicólogo, e sabe disso, e tem vários, né, profissionais aí se colocando muito, até num serviço voluntário, então, assim, cada um dentro da sua realidade, aproveitar esse momento com esses profissionais, porque a gente realmente tem percebido que os nossos alunos têm sentido uma certa dificuldade de tudo isso que está se passando. Porque imagina, nós somos adultos, nós temos uma relação, nós passamos todo o processo. A faixa etária, dependendo da faixa etária, caiu de paraquedas que cortou o relacionamento, cortou a relação que eu tenho com meu amigo. Então, realmente, eles estão num momento muito frágil. Mas vamos voltar à questão do orientador educacional. Então, essa conexão, né, quando a gente fala, quando vem a pandemia, quais são os recursos que a gente pode ter? Uma coisa que eu percebi muito desses atendimentos, né, que foram surgindo no decorrer, porque aí a gente vai dando dicas de estudo, orientação de estudos, né, como eu falei, colocar na plataforma ou encaminhar por e-mail, comunicados, a necessidade do se ver. Então, assim, tem grupos, né, o online, que está ali junto, e tem os hangouts. Como orientador, eu pude perceber que o hangout, ele faz uma diferença no atendimento, mais do que simplesmente você ligar, né? Claro que tem a ligação, claro que tem pela quantidade, muitas vezes você quer mandar um comunicado, então aquele comunicado pela quantidade, ele facilita, mas aquele aluno que está com um momento de dificuldade, o hangout, eu estou falando hangout porque eu utilizo essa ferramenta, mas esse momento, né? O visual, você ter a oportunidade de colocar o seu aluno junto com a família, junto com o orientador e a equipe que tiver, né? O coordenador junto, e às vezes você tem um suporte de uma psicóloga escolar, enfim, dentro desse processo, volta a falar, estou falando de escola particular, ele tem um retorno muito bacana com os alunos, né? Porque é o visual, é o ver. E quando você compartilha com o outro, que não é só ele que está passando por essa dificuldade, tem outros alunos também passando pela mesma dificuldade, isso parece dar uma tranquilizada, né? Então, o que muitos estão sentindo é a questão dessa adaptação online, desse ritmo, dessas dificuldades. Então, são ferramentas que a gente tem que, né, dar suporte para eles. Então, o que for possível semanalmente, um encontro em grupos com esses alunos que têm maior dificuldade, porque às vezes quando interage, você tem um retorno legal dos meninos, né? Eles fazem essa troca e pode construir juntos essas dificuldades, né? Quais são as dificuldades, o que eu posso melhorar em relação ao horário, em relação à rotina, porque a gente fala muito da questão, né, da rotina e tudo isso. Então, isso tudo também auxilia, não, desculpa. Então, por isso que eu falo assim, o visual, né? O orientador é isso, ele é de tocar, ele é de estar próximo, né? Outro detalhe são as famílias, que a gente percebe também bem angustiadas, né? Justamente cada um com a sua rotina, uns trabalhando em casa, outros fora, e como colocar isso? E aí vem, assim, às vezes ai meu Deus, tem atividade mais? Não tem atividade, como é que faz? Por isso que eu volto a falar, e aí volto também a colocar, cada um com a sua realidade e as ferramentas que tem. Quando a gente fala de projetos, nesse momento da pandemia, eles são muito bem-vindos, porque a gente tem um outro tipo de demanda. A gente tem que, sim, entrar em contato, ligar para saber se o aluno está frequentando, como é que está esse processo, quais são as dificuldades dele,
Mas quando a gente consegue elaborar alguns projetos que possam atingir a todos, isso tem um retorno muito bom. E volto a falar, a gente precisa botar o rosto, né, a cara, né, falo o rosto, mas na verdade é a cara para o pessoal ver com os projetos, porque essa é a ferramenta. Não tem jeito. Ah, eu sou tímida, não quero falar. Pois é, eu posso contar para vocês, quem me conhece sabe, eu sou tímida pra caramba. Mas eu tô num altos desafios. Mentira nada, é verdade. Então, assim, são altos desafios em que a gente precisa fazer esse acolhimento como orientador. Um outro ponto que eu queria falar muito é a questão da parceria com os professores, né? A gente já faz um trabalho em conjunto com o coordenador, mas mesmo online você precisa manter esse retorno, esse contato, essa comunicação. Qual é o aluno que está acompanhando a minha aula? Qual é o aluno que eu estou percebendo que ele tem, às vezes, são textos que colocam, que ele ali, entre linhas, ele está colocando um momento depressivo, um momento que ele não está bem, porque a gente sabe que a juventude é muito frágil, né? E esse momento, volto a falar, caiu de paraquedas para todo mundo, é muito delicado e não pode deixar passar. A gente tem que entrar em contato, a gente tem que conversar com a família, né? Mesmo ela precisa estar ciente, às vezes, de uma redação, de algo que foi falado pelo aluno, em que faz uma diferença. Então, a gente tem que estar muito atento, né? São várias questões em relação a isso, né, Bia? É interessante você falar, porque dentro da Secretaria de Educação, eu adoro ser orientadora e acho que os meus pares de orientadores, eu tenho, assim, completa admiração, porque realmente tem muita gente muito melhor que eu, assim, que você se espelha e você fala, cara, um dia eu vou ser assim. E a gente tem as equipes que são tanto para alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos com alguma síndrome, com alguma ou até superdotação. Então, a gente tem um núcleo que atende as escolas maiores, que, né, assim, os meninos um pouco maior depois do ensino fundamental 1, né, a partir do ensino fundamental 1, e pensa num trabalho fantástico. Olha, eu tô para ver uma galera que trabalha tão bem, assim, de muita admiração, sabe? Eles realmente conseguem, porque às vezes isso na escola particular não tem como a gente fechar os núcleos, porque é muita gente. Sim. E esse trabalho na Secretaria de Educação eu vejo como, assim, um trabalho de ouro. Agora, a realidade também, voltando, né, com relação à particular e à pública. A gente agora, o ano passado, eu sou do concurso de 2004, que aí, mas foi chamada só em 2008, bem no final. Mas que chamaram 500 e agora o ano passado acho que chamaram mais 600. Mas a gente era um núcleo de muito poucos orientadores. Olha o tanto de escola que a gente tem. No plano piloto, a gente tem 128 escolas, só que a gente tem escola com 2.000 alunos, quer dizer, precisariam de 3 orientadores. E às vezes não tinha nenhum. Então, assim, é uma coisa que agora, no último ano, como foram chamados, por exemplo, na educação infantil, a gente tinha, sei lá, 5 orientadores no DF todo. Então, por exemplo, agora toda a educação infantil tem. Então, na verdade, o nosso leque também ampliou. Eu sinto assim, teve um dia que uma pessoa falou assim, poxa, mas aí é muito orientador. Eu falei, minha filha, estão me valorizando, estão vendo que eu dentro da escola, né? Então, assim, eu vejo que isso tem um ganho também muito grande hoje em dia na Secretaria de Educação, né? Sei. Isso faz realmente a diferença, né? Gente, a gente tem recebido aí algumas perguntas, alguns questionamentos, a gente vai deixar para o finalzinho, assim, faltando uns 10, 15 minutos. A gente pode abrir esse momento também para pergunta, para troca, que isso também é válido. Um parênteses. E quem quiser também, pode depois entrar ou no Bia Cácavo ou no meu Ana, eu acho que eu sou ana.bia.cunha, acho que ana.bia.cunha, 76. Pode entrar também e mandar as perguntas que vocês quiserem, tá? A gente também está à vontade para isso. Porque a gente puder ajudar, gente. Com certeza. Isso aqui é uma iniciativa, isso aqui é justamente troca, como a gente colocou, né? Não é uma cartilha, não é algo que, assim,
é verdade absoluta e tem que ser dessa forma. Não, esse é um momento que a gente está trocando em conjunto, né? E eu tenho certeza que muita gente que está entrando, tem tanta coisa, são desafios mesmo, mesmo e em relação à questão de suporte, né? Também isso faz toda a diferença. Então, enquanto equipe, né? Quando a gente tem uma equipe de coordenadores, gestores, né? Em que nesse momento as reuniões elas são realmente necessárias. A gente sabe que a gente está trabalhando, às vezes, muito mais do que fosse presencial, isso a gente realmente tem essa realidade, mas o momento, ele pede isso, né? Não tem jeito em relação a isso. Tudo bem que a gente tem que se respeitar, em algumas horas falar assim, calma, né? Vamos dar, eu preciso respirar, na hora do almoço dar uma paradinha, enfim, quando é possível, mas eu estava querendo falar desses encontros, dessas reuniões, do quanto é importante de reunião enquanto equipe, né? Quando a gente fala da participação do orientador junto com o coordenador e junto com o gestor. Então, são procedimentos, né? E que cada semana, por causa da falta de retorno, de não ter a data, a gente sempre precisa trabalhar aí realmente, como você colocou, numa prevenção, né? Como que a gente pode, daqui para frente? Porque algumas escolas, por exemplo, ainda estão fechando bimestre, outras escolas trimestres, né? Então, assim, está no meio do segundo, enfim. Como é que a gente pode, né, dessa forma, trabalhar? Sempre a comunicação interna, eu falo isso tanto da comunicação interna, né? A gente não pode pensar que se presencial, né, a gente tem, às vezes, muita dificuldade com o outro, mas a gente precisa, sim, trabalhar em conjunto, sim. E no momento da pandemia, não pode nunca de ter uma comunicação interna. Para não ficar, né, criando lacunas, criando dificuldades e a ação não está inserida, não está feita, não está realizada. Então, assim, a comunicação interna é importantíssimo, né? Através do WhatsApp, através de e-mails, através de encontros, né, em Hangout, que eu falo tanto, mas, assim, ela precisa existir sempre com projetos para ser executado, né? Então, a questão das assistências, às vezes você tem um assistente, colocar ele também inserido dentro desse projeto, valorizar sempre a equipe. Gente, a Bia é muito chique, ela tem um assistente. Ai, tá, gente, eu tenho. Sabe quem é minha assistente? Eu mesma. Não tem jeito, a gente tá falando de realidade, né, nesse momento, né? Então, assim, mas eu já passei por escolas que eu não tive assistente, não, tá? Então, faz parte do nosso show. Mas, assim, independente, vamos falar do orientador em si, né? Ele precisa estar sempre nessa conexão com todos. E volto a falar a questão da parceria da comunicação interna. Porque se não tiver essa comunicação, ficam criando as lacunas, as falhas. Registro, por exemplo, né? A minha casa, eu até botei uma foto anterior, assim, aguardando vocês, né? Daqui a pouco, alguma coisa assim. A minha casa virou um quarto, virou sala de aula. Então, eu vivencio quase 24 horas, não posso falar 24 horas, que eu também tenho, né? A gente tem que dormir, mas assim, por ser casada com um professor de física, uma sala, um quarto virou sala de aula, né? Vocês podem perceber, um quadro maravilhoso, foi até a Jota que veio aqui e colocou pra gente, né? A papelaria, então, estou falando, tudo é muito bacana. Então, a gente vivencia isso o tempo todo. A minha mesa virou um escritório mesmo. Então, assim, impressora, eu preciso imprimir, porque eu preciso registrar. Então, os atendimentos, eles precisam ser registrados, porque quando a gente voltar, a gente precisa ter esse levantamento, né? De registros, de qual o responsável que a gente se comunicou, o aluno, qual é a dificuldade, se teve alguma observação, isso não pode ser parado. Né? Isso não tem como ser interrompido. A gente precisa dar continuidade a todo esse acompanhamento que como orientador faz, também na questão dos registros. Né? Então, dentro desse processo todo. Você, Bia, nessa questão de contato com o pai, tem ligação? Tem algum contato? Como é que vocês fazem? Por exemplo, o que a gente fez? É importante, também acho. Não, porque a Alice colocou, a comunicação interna é muito importante, muito. E se no presencial, às vezes, não acontece, desculpa, só assim, colocando, se muitas vezes no presencial não acontece, imagina nesse momento.
Então, assim, a gente não pode fugir. A gente tem que encarar. A gente tem que cutucar. Aquele que não gosta precisa ser cutucado. Só isso, tá? Pronto. Falei. Na verdade, o que acontece? A gente faz reunião semanal da equipe toda, né? Gestão, secretário escolar, os professores e eu. Funciona muito bem, a gente faz pelo Meet, né? E todo mundo presencialmente, se vendo e tal. Claro que eu me maqueio toda para todo mundo me ver bem gatinha. Mas a gente faz isso, a gente faz também com os orientadores. E aí tem algumas, é dividido, né? Porque como são muitas escolas, então também tem os orientadores do Educação Infantil. Então a gente tem um grupo, a gente também faz online reuniões. Ontem mesmo eu tive. E a gente, quando, por exemplo, como todo é pela transmissão que a diretora manda, por exemplo, me mandam de volta, às vezes, por exemplo, um aluno pegou e fez a receita que eu passei. Era para fazer um brigadeiro que não ia no micro-ondas e que não ia. Para a criança poder fazer sozinho, que não ia no micro-ondas, fogão, nada. E aí, um aluno fez, a avó filmou e mandou. Aí a diretora me retransmitiu, entendeu? Então, assim, na verdade, a diretora ficou sendo o elo, né, por meio de comunicação. Mas, por exemplo, como a gente também teve algumas outras coisas que pais pediram minha ajuda, então a diretora perguntou se eu poderia, e aí eu mesma, do meu telefone, aí eu liguei para a mãe, fiz atendimento com WhatsApp de vídeo com a criança, para a criança me ver, mostrei coisa em casa e tal. Enfim, mas aí a gente tem feito mais ou menos assim, a diretora é o elo, mas quando precisou, pessoalmente eu fiz. Mas o que eu fiz? Quando começou a pandemia, e eu falei, não, eu vou começar os vídeos e tal, eu fui na escola, eu marquei um dia para quando o secretário escolar estava lá, eu fui na escola e peguei um monte de fantasia, um monte de óculos, peguei os meus registros, peguei tudo meu e aí trouxe para minha casa também. Então eu também faço registro do que eu fiz, faço registro de quem eu atendi, faço o registro dos retornos, entendeu? Entendi. Gente, a gente vê a hora passando assim, e a gente aí só tem uns 10 minutos, né? Que eu tô vendo aqui, a gente tem esses 10 minutos aí. Eu queria só finalizar, se alguém depois, né, quiser, no caso, pode escrever aí, fazer uma pergunta, mas assim, toda a nossa fala aqui, ela envolve muita emoção, né? Eu falo claramente que todas as escolas que eu passei, profissionais que eu passei, muitos, né, perceberam e sabem disso, a minha paixão e o meu amor pela minha profissão. E isso faz uma diferença tremenda para a gente. Por que eu chamei a Bia nesse momento? Porque ela, assim, é da mesma forma, né? A Bia é uma profissional maravilhosa, quem trabalha com ela, quem trabalhou com ela sabe disso. Então, assim, em conjunto, a gente, quando fala de orientação educacional, envolve muita coisa, né? Então, assim, a gente não pode desistir, a gente tem que manter, né, como equipe, como orientador educacional, o seu papel, o seu valor, o seu significado, porque ele, muitas vezes, ele é camuflado, né? O orientador, muitas vezes, ele não aparece, mas ele fez a diferença no final do ano, porque é um trabalho, né? É um trabalho de formiguinha que a gente desenvolve, e que no final do ano a gente vê aquele sorriso, não é pela passagem, né? Ai, passei de ano, não. Mas é tudo que construiu, todo o apoio, que às vezes muita questão, né, de suporte, de envolvimento com a família, de relação com o professor, enfim, tanta coisa que acontece e a gente precisa ainda manter isso. Então, assim, enquanto orientador educacional, não percam mesmo o papel de vocês, valorizem vocês, né? A gente tem um trabalho em conjunto que nesse momento virtual, mais do que nunca, não pode ser esquecido, precisa ser lembrado, precisa ser atuante, então não deixem os projetos, né, se perderem. Esse envolvimento com a Bia, né, essa iniciativa, sem julgamentos, né, porque isso não é para ter julgamento, isso é para ter iniciativa. Se cada um fizesse como, né, o mundo cada vez ele pode ser, sim, melhor nesse sentido, e a gente precisa dar muito apoio nesse sentido. Então, assim, pode falar, Bia. Bia, uma coisa que eu acho muito importante é assim, a gente também tem que saber respeitar a gente. Eu sou apaixonada, você é apaixonada, e a gente está bem, mas a gente poderia não estar bem.
e cada um tem que entender o seu limite. Não Sim. adianta, eu vou fazer igual a Bia, porque a Bia faz isso. A gente tem que fazer o que a gente dá conta, né? E assim, o que que faz com que a gente dê conta? Então, para mim, uma coisa muito importante foi, eu tô aqui para realmente ajudar. Quem quiser, assim, ajuda, eu realmente me disponibilizo, né? Teve uma orientadora que me ligou e perguntou, Bia, eu posso falar de ansiedade igual você? Botar também a coroa de princesa? Pode. Ensinei qual é o aplicativo que eu edito, tudo. Eu tenho uma boa vontade, sabe? Assim, porque cara, assim, eu acho que o mundo sem orientador, gente, me desculpa, ia ser muito ruim. Ai. Eu sempre falo assim, meninas, pensa um orientador, pensa uma ponte maravilhosa. Essa é a ponte, eu sou uma ponte linda, maravilhosa. Eu sou essa ponte, né? Bem, bem linda, bem maravilhosa. Então a gente pensa mais ou menos assim, né? Então é isso, gente. Agradeço muito, muito o carinho de todos, Mas né? Dessas acabou. pessoas. Ele está acabando. Eu estou querendo saber se alguém vai querer fazer alguma pergunta, porque senão a coisa pode fazer assim. Eu não sei como é que termina. Ô, Se de repente Estela, deu você tempo e falou faz que em assim. São Paulo, Estela, você falou que em São Paulo não dão valor ao orientador educacional. Deixa eu te falar Hum, uma coisa. Vão dar valor na hora que você começar a brilhar, Estela. Vai lá, Estela. Assim, eu é. estou falando porque eu sou orientadora desde 21 anos de idade. Então, tem 23 anos que eu sou orientadora educacional. E a minha primeira escola, eu fui orientadora do ensino médio, os meninos tinham quase a minha idade. E assim, de alguma forma, eu consegui fazer alguma coisa, né? Por exemplo, a Cíntia trabalhou comigo nessa época, há 23 anos atrás. E assim, eu acho que a educação vai tentando buscar a valorização do profissional, né? E assim, a gente tem que fazer a diferença para as pessoas quererem a gente, né? Com E certeza. verem nossa importância, né? Com certeza. Com certeza. Ai, gente, tanto carinho, tantas pessoas queridas assim. Espero assim que vocês tenham gostado desse nosso encontro, né, Bia? Assim, tem muita coisa para falar. Eu não quis desviar muito do assunto para falar um pouquinho do papel do orientador, mas assim foi muito bom esse papo, Olha, muito obrigada. os comentários, né? Então essa parceria, espero assim que a gente possa encontrar. Acompanhe a gente, né? Acompanhe aí os nossos momentos, os nossos encontros, cada um com o seu perfil, cada um com as suas, né? Eu tenho aí um encontro aí com vocês no Bia.cácavo, que eu lanço as aulas, né, para os meninos, de aula resumida do Enem, com algumas dicas também muito legais, muito bacanas. Tenho aí a parte da consultoria de suporte também. Então a gente está nessa parceria. Volto a falar dos meus queridos, da Elizabeth Tudo Pode, que é essa parceira linda, com essas histórias lindas. Falo mesmo da Papelaria J, que entrega, que é muito bacana. Então, gente, estamos aqui e para dar todo o apoio para vocês. Se vocês tiverem sugestões e quiserem compartilhar, manda por mensagem no Bia.cácavo, na Ana Bia, porque aí a gente pode, né, também dar uma resposta para vocês em relação ao que a gente conversou. Agora eu me animei. Pois é, a primeira, né? E assim a gente vê como é que a coisa acontece, o retorno de vocês também, tá bom? Então, olha, foi um prazer, foi ótima essa conversa, Bia. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. E a todos vocês, muito obrigada por essa 1 hora que vocês puderam, né, dar ter esse momento com a gente. Foi muito bom. Obrigada de coração. Gente, olha, muito obrigada a todo mundo. Eu adorei rever um monte de gente. Ô, Wanda, você não pode falar que você quer me de volta. A minha diretora tá aqui agora. Bicudinha linda, beijo. Gente, ó, muito obrigada. Obrigada pelo convite e tô à disposição. Se quiser fazer outra live, vamos lá. Calma aí, vamos pensar direitinho nesse qual tema. Volta a falar, coloquem aí. E 654 e a gente já vai acabar, gente. Um beijo.